ele se transformou para se candidatar. Ele sempre foi aquilo, né? Assim como a Joyce, assim como os outros traidores da direita. A direita precisa aprender, a gente já falou sobre isso, a se unir mais, a abrir mão dos seus quereres para poder apoiar um projeto. Existe um projeto de poder, existe um projeto institucional que precisa ser apoiado pela direita, assim como a esquerda faz. Como você falou, o que é ministro, a gente falou aqui do PSOL, Boulos. o Boulos abriu mão de uma candidatura para se tornar ministro ministro do Lula, por um bem maior, que é o bem deles lá, o projeto deles. Eu tenho, obviamente, restrições sobre desse projeto de poder, não gosto da esquerda, mas há de se admitir que, nesse sentido, a esquerda tem um pouco mais de humildade, vamos dizer assim, quando se trata dos poderes que eles querem manipular. Entre eles entram num acordo e falam assim, não, eu vou para baixo um pouquinho, vou ficar fora do cenário um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, a gente se une. Eles se unem para o bem maior deles, mas se unem. A direita não faz isso. Não, a direita não faz, porque eles se desintegram, eles se sabe, porque a gente sempre vem falando, ao mesmo tempo que assim, o Bolsonaro muitas vezes ele foi bobo, porque ele às vezes que ele pecou, foi que ele deixou as pessoas falar mal dele, deixou criança jogar bola com a cabeça dele, você entendeu? Então, teve muitas coisas, muito desses ataques que ele tinha que ter cortado mal pela raiz. Ele tinha que ter processado, sim, porque mesmo que não dê em nada, mas não, é uma coisa assim que não pode você deixar abrir um precedente, entendeu? Então, por isso, sempre você tem que se defender. Quando vem com ataque de injúria e difamação, tem que processar, sim. Não pode se omitir, não, porque depois o negócio fica grande lá para frente, né? E aí eu penso nisso. Se a esquerda vem com esse projeto de poder há 30, 40 anos, você entendeu? Eles vêm desse jeito já, faz tempo na cultura, né? E por aí você vê como que esses políticos que nem a Joyce, o Frota, são desconectados da realidade, porque eles vêm vindo numa bolha, né? Pegando uma onda, eles surfam na onda e a hora que não dá mais, aí eles pegam e eles acham que o povo não está vendo nada dessas coisas, dessas trairagens, desse modo traiçoeiro, né? Porque, a Joyce, lá em 2018, ela surgiu assim, igual um furacão, né? Eu acho que ela estava na Jovem Pan, mas ela era uma jornalista lá do Sul, tal. Ai, que diz que ela estava botando a boca no trombone, ela era muito combativa, ela falava que ela era a Bolsonaro de saia, a filha do Bolsonaro, que ela era mais filha do que os filhos, e todos eles eram assim, eles queriam alguma coisa. Acho que ela queria ser líder do partido, lá do PSL, naquela época, líder do governo, na Câmara, não conseguiu, ficou com raiva. Aí, meu Deus, virou a pior das inimigas. O Alexandre Frota também, ele queria no Ministério da Cultura, ele já tinha uma lista lá, ele queria botar a Marlene Matos no Ministério da Cultura, também não conseguiu. Ele queria através do Bebiano, quem que foi que começou com esses negócios do Queiroz, da rachadinha, que jogou esses negócios no ventilador? Foi o Bebiano com o André Marinho, Paulo Marinho, que eles ajudaram na campanha do Bolsonaro, né? E todas as pessoas próximas, todos que não conseguiram o que queria, eles pegaram e saíram cuspindo marimbondo. A mesma coisa o Abraham, o Weintraub, entendeu? Saiu do Ministério da Educação, saiu falando um monte, ainda saiu com um emprego no Banco Mundial e, nossa, virou inimigo mortal também, entendeu? Não dá muito para entender como é que funciona a cabeça desse povo, né? A gente estava falando sobre a questão das eleições aqui, deixa eu te falar aqui, olha, como é que as pessoas, esse pessoal não dá a credibilidade que no caso,
o nome Bolsonaro merece, né? O Cláudio, é claro que a gente está falando que o Cláudio Castro ainda continua bem fiel ao Bolsonaro e tal, mas na eleição de 2018, o vereador, o vice-governador do Rio de Janeiro, na chapa alinhada com o Bolsonaro no Rio de Janeiro, recebeu cerca de 4 milhões, quase 4 milhões e 700 mil votos, com 59,57% no segundo turno. Em 2022, o governador candidato de Bolsonaro venceu as eleições com 58,67%, quase 5 milhões de votos, né? O Romeu Zema, no primeiro turno, 4 milhões 138 mil, com 42,73%, em 2022, 56,71%. Só que aí eu tive pesquisando aqui sobre as eleições, a Joyce Hasselman foi eleita deputada como a mulher mais votada nas eleições de 2018, com mais de 1 milhão de votos, quase 1 milhão e 100 mil votos. Em 2022, tentou a eleição e apenas teve 13.679 votos e não foi eleito. O Frota, em 2018, foi eleito com 150.522 votos, candidatou-se para deputado e já, após o rompimento com o Bolsonaro, não se elegeu com 24 mil votos. Ou seja, eles perderam boa parte. Não podemos esquecer, claro, de Janaína Pascoal, que sempre teve aquele discurso de bons costumes também e tal, que foi eleita como deputada, uma das mais... Ela, no caso, foi a deputada mulher mais votada da história, com mais de 2 milhões de votos, 2 milhões e 60 mil votos, né, em 2018. E em 2022, ela obteve 447 mil, ou seja, 25% dos votos que ela recebeu nas eleições anteriores e não foi eleita para o cargo, né?